Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa terceira palestra aqui. A Tu vai dar uns recadinhos antes, como sempre. Bom dia, gente. Teve um erro, um probleminha no link da segunda palestra, mas a gente já disponibilizou aqui para vocês. Depois vocês vão ir lá e preencher um pouquinho. Essa é a terceira palestra e a gente vai fazer um intervalo para o almoço, quando ela terminar. E aí a gente retorna às 2h30 depois, tá bom? Às 1h. 1 hora? Isso, 1 hora, isso. E aí, quem vai falar agora com a gente é o Dr. Américo Sommermann. Ele é o tradutor, né, de diversas obras que foram super importantes na formação da teoria do Jung, né, o corpo hermético, com o Jacob Boehme e outros autores também, neoplatônicos, que o Jung cita bastante, né, textos alquímicos, enfim. Ele vai falar um pouquinho para a gente, né, da mesma forma que o Jung viu a importância desses textos, vai falar como que esses textos podem conter informações importantes para as pessoas do mundo contemporâneo, né? Então, o Américo Sommermann vai conversar um pouquinho com vocês. Show de bola. Bom dia. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Tuane. O tema da minha fala, né, que chegamos a esse tema em conversas com o Guilherme, é a importância da sabedoria tradicional para o enfrentamento dos sofrimentos contemporâneos. Primeiro, seria bom a gente entender melhor o conceito de sabedoria tradicional, né? A sabedoria tradicional, ela aparece no contexto das tradições espirituais, né? As tradições espirituais são longas gerações de retransmissão de uma espiritualidade específica, né? Que contém no seu interior um corpo de conhecimentos que é uma sabedoria, né? Esse corpo de conhecimentos ele abarca uma série de ciências, a ciência dos princípios, né? Que depois na filosofia se convencionou chamar de metafísica, mas que a gente pode chamar também de uma teologia, né, que é uma reflexão sobre Deus ou sobre a divindade. Então, a reflexão sobre a origem ou sobre os primeiros princípios, né, a reflexão sobre Deus e os deuses, é uma ciência primeira do corpo da sabedoria tradicional, da sabedoria que está no interior de todas as grandes tradições espirituais, né? As tradições espirituais, só para também dar algumas referências para vocês, nós podemos incluir dentro desse conceito de tradição espiritual, tradições como a tradição judaica, a tradição cristã, a tradição muçulmana, a tradição indiana, hinduísmo, no budismo, as tradições ancestrais das Américas, da América do Norte, da América Central, da América do Sul, as tradições ancestrais africanas, as tradições ancestrais da Ásia, as tradições ancestrais da Oceania, né? São culturas espirituais, todas elas, que se apoiam num mito
fundador, né, que é um mito que é recebido por revelação. E cada uma dessas grandes tradições espirituais, então, tem uma doutrina geral, que é para toda a comunidade, para organizar a comunidade, dar ela um sentido geral e valores específicos, né, para toda a comunidade. Essas tradições espirituais normalmente têm ritos de iniciação. Ritos que são para todos, ou são específicos para o gênero masculino e outros para o gênero feminino. E há iniciações, às vezes, específicas, né, para pessoas que têm uma vocação, um desejo de uma compreensão mais profunda, né, daqueles fundamentos que são transmitidos para todos. São essas iniciações que dão acesso à sabedoria tradicional dentro de cada cultura, né? No judaísmo, que há o que se chama de sabedoria tradicional dentro do judaísmo é a Cabala, ou a Cabalá. No islamismo é o sufismo. No budismo, talvez a gente possa considerar que há o pequeno veículo Hinayana, que é um exoterismo, né, uma dimensão geral de valores para a comunidade budista como um todo, e como uma dimensão sapiencial, as tradições Mahayana, né, o grande veículo, e Vajrayana, o veículo de diamante. Então, dentro dessas tradições espirituais que contêm essas sabedorias tradicionais, que vão junto com a tradição espiritual, então de geração em geração, algumas pessoas dentro dessas grandes culturas espirituais, tradições milenares, eu dei exemplos de algumas culturas, né? Poderia dar de outras, como da cultura grega, onde havia os cultos de mistérios, né? Também dentro dos quais havia o desvelamento da dimensão simbólica dos mitos, né? Talvez a gente possa voltar a falar disso um pouco mais adiante, ou quando vocês fizerem as perguntas, né? Essa tradição de sabedoria, né, como eu dizia no início, ela tem uma ciência primeira, que é uma teologia, que se apoia numa teogonia, né, que é a explicação da manifestação divina, né, como Deus se auto-manifesta, se auto-conhece, se auto-desvela, para depois desvelar as realidades supraessenciais, que antes das essências estão contidas no mistério divino, né? E aí vai manifestar o primeiro espelho para ele mesmo, que é o mundo divino. Mas a gente vai voltar a falar disso. Depois dessa ciência primeira, que na Cabala é chamada de Maaseh Bereshit, né, a obra do princípio, que é a compreensão dos princípios primeiros que fundamentam a realidade como um todo, né, antes da existência dos universos, né. Há, dentro da sabedoria tradicional, uma série de ciências, como a astrologia, a medicina, a teurgia,
a própria ciência dos ritos, dos símbolos, a ciência das funções de cada pessoa, conforme a assinatura da sua alma singular. E algumas culturas tinham ciências específicas dentro desse corpo de conhecimentos gerais, todos eles vinculados ao fundamento que é essa ciência primeira, né, essa teologia ou essa teosofia, que é a alquimia, que é uma das dimensões da ciência tradicional, né? Tanto a alquimia no sentido da transmutação, purificação de substâncias dos reinos da natureza, como o reino vegetal, reino mineral e o reino animal, como a transmutação interior do ser humano, né? E aí está ligado diretamente com a iniciação, o conhecimento das etapas do caminho da realização espiritual, para que o ser humano possa recuperar a sua natureza completa, né? Mas daqui a pouco também nós vamos falar do que completude é essa, né? Colocando então um pouco primeiro esse conceito, né, da sabedoria tradicional, dando só mais um elemento, depois para colocar o contraponto da contemporaneidade e dos sofrimentos da contemporaneidade, e tentar estabelecer então essa relação entre sabedoria tradicional e a contemporaneidade e extrair dessa relação uma intuição ou uma compreensão da importância de estabelecer esse diálogo entre sabedoria tradicional e ciência contemporânea, né, para a resolução de sofrimentos que não vão poder ser resolvidos sem esse diálogo. Um elemento mais interessante nessa reflexão sobre as sabedorias tradicionais é que quando a gente estuda essas sabedorias que estão dentro das tradições espirituais, nós encontramos uma unidade do conhecimento, né? Há uma série de princípios dentro dessas centenas de culturas dos diferentes continentes, do passado mais remoto ao presente, as tradições que ainda seguem vivas, né? São princípios que se repetem, que são análogos em todas essas grandes culturas, e essa unidade do conhecimento que a gente encontra quando a gente mergulha profundamente nessas grandes culturas espirituais, nessa dimensão da sabedoria, que a gente pode chamar da dimensão interna dessas culturas, né? A dimensão mais profunda, essa unidade que a gente encontra de princípios gerais também se convencionou chamar de sabedoria perene, né? Sabedoria perene no sentido dessa perenidade, né, ao longo das eras da humanidade. Então, é uma visão de mundo, uma visão sobre a natureza humana que é fundamentalmente a mesma, invariante, ou seja, ela não varia, né? Em poucos momentos da história, houve culturas que não se apoiaram numa sabedoria tradicional como essas, né? Um dos poucos momentos é o momento do século XVII da Europa, do Ocidente Europeu, até dia 17 de outubro
de 2020. Até hoje, no Ocidente, que se apoia nessa matriz europeia, é uma das poucas épocas na história em que uma civilização não se apoia numa sabedoria tradicional. Então, eu vou fazer só um pequeno resumo desses princípios gerais que são invariantes nas diferentes tradições de sabedoria, ou sabedorias tradicionais, para depois fazer um contraponto com a visão de mundo da modernidade ocidental e da contemporaneidade ocidental, né? Para todas as sabedorias tradicionais, né, em qualquer que seja a tradição espiritual, há primeiro uma realidade divina, há um Deus, uma realidade suprema, além de todo nome, além de toda forma, que é o bem absoluto. Esse bem absoluto, que recebe diferentes nomes nas diferentes culturas, né? Depois a gente pode falar mais disso, e eu vou falar, né, vou fazer referência a alguns desses nomes. Ele primeiro se auto-revela, ele se revela como ser, depois como o pai da criação. E o pai da criação, ele emerge na mãe da criação, no princípio feminino supremo, que está no mistério da realidade divina absoluta, né? Isso que a gente pode chamar no oceano divino primordial, no qual um dos aspectos é o feminino divino primordial, onde nasce essa vontade criadora, que é o pai da criação, que é o ser, e depois o pai da criação. Depois a gente vai falar dessa realidade divina enquanto ser. Deus enquanto ser é a realidade divina que olha para a origem, que é o absoluto divino, né? Deus mesmo se sondando na sua realidade sem fundo. Quando essa realidade do ser, que emerge do que está além do ser, ela transborda, ela manifesta os mundos. Nas tradições de sabedoria, ou nas sabedorias tradicionais, então, que todas definem esse mesmo mistério primeiro, né? Que é a realidade absoluta de Deus em si mesmo, além de todo nome, além de toda forma, que se apreende como ser e depois pai da criação. E, então, dessa realidade divina criadora, que quase todas as culturas chamam de pai da criação, vai emanar primeiro um mundo, que é um mundo divino, um mundo onde as realidades supraessenciais, ou seja, aquilo que estava no inconsciente da divindade, tudo aquilo que pode ser manifestado, tudo aquilo que está contido potencialmente na realidade divina, de maneira supraessencial, ainda não como essências, é um mundo onde as essências são manifestadas, né? Primeiro as essências, depois as formas arquetípicas, que dão, então, uma expressão formal
não corporal ainda, para todas as essências que estão na realidade divina supraessencial. Esse primeiro mundo, então, é um mundo divino, não é a divindade em si mesma, mas já é o mundo divino. Isso está em todas as grandes tradições de sabedoria. Depois, esse mundo divino, segundo todas as tradições, ele emana um outro mundo, que é o mundo das criaturas espirituais, dos entes espirituais, né? Que são as divindades, os anjos. Cada cultura vai nomear essa hierarquia de entes autoconscientes, né? Que têm uma existência livre, mas numa corporalidade espiritual, não numa corporalidade densa, né? Depois desse mundo, que a gente pode chamar de um mundo espiritual, abaixo do mundo divino, nesse mundo espiritual está o que no Ocidente a gente chama da alma espiritual, que é a dimensão da alma espiritual humana, que é a centelha divina imortal, em todas as culturas, mas que a gente chama então da alma imortal, na tradição cristã, né, se a gente usar a nossa referência mais geral. Mas depois a gente pode fazer relações também com outras culturas, como o sufismo ou a cabala, que tratam, eles falam, como no neoplatonismo também, de 5 almas, ou 5 dimensões da alma, né? Essa dimensão da alma no mundo espiritual, o mundo das criaturas espirituais, que tem um corpo espiritual, na cabala, é chamada de Neshama. É a dimensão da centelha imortal. Abaixo é criado, então, um mundo devido a uma alteração que ocorreu no mundo espiritual. Uma parte das forças espirituais saiu da harmonia, foi para um movimento de inflação, né? Saiu daquilo que a gente poderia chamar da sua humildade, da adequação à sua natureza própria, à sua função singular única. E essa alteração do equilíbrio do mundo espiritual cria, então, mais 2 mundos. O mundo astral, né? O mundo das estrelas e dos planetas, e por fim, um último mundo, que é o mundo físico da matéria densa. Essa aqui, né? No mundo astral, há uma alma existencial, que é criada, uma alma que é tecida pelas forças dos astros, dizem isso todas as culturas. E nesse mundo físico, há uma alma vegetativa que faz a ponte entre a alma astral, que na cabala é chamada de Ruach, a alma astral, e uma alma vegetativa que faz a conexão entre a alma astral e a corporalidade física densa. Que na cabala, mas a gente pode usar, estou usando a cabala, mas poderíamos usar outras, mesmo a tradição platônica, neoplatônica, que é a alma vegetativa propriamente, chama de Nefesh. Então, todas as tradições de sabedoria, ou todas as sabedorias tradicionais, então, elas veem a realidade constituída de, vamos chamar de 5 ou 6 níveis.
Primeiro, o nível do absoluto, Deus mesmo, grande mistério nas tradições ancestrais das Américas, essa realidade absoluta, inominável, o bem supremo, é chamado de o grande mistério. Abaixo dessa realidade do bem supremo, há a divindade em si mesma. São os princípios divinos pré-essenciais, antes do ser, indo em direção ao ser. Seria o inconsciente divino se tornando consciente para a realidade divina suprema. Então, Deus se auto-desvelando. Então, esse é o mundo ainda antes do mundo divino, mas é a divindade mesma. Depois eu vou mostrar um esquema, depois a gente... Vamos ver, o Guilherme me ajuda para a gente colocar na tela. Se der, senão não precisa. Então, temos esses dois mundos, além de toda a realidade manifestada. Depois nós temos o mundo. Depois temos 4 mundos. O mundo divino, onde estão as essências e as formas arquetípicas, as ideias supremas, que não têm corpos nem espirituais, mas têm formas. Abaixo temos o mundo dos entes espirituais, que têm corpos, mas são corpos espirituais. Abaixo temos o mundo astral, que corresponde à alma astral, à alma existencial. E abaixo nós temos o mundo físico. Então, mundo físico, mundo astral, mundo espiritual, o mundo angélico, o mundo da alma imortal, mundo divino, onde está o nosso espírito, o espírito humano e a inteligência divina que está no ser humano, que é o Nous, né? E na Cabala é a dimensão da alma chamada Haya. Acima desses 4 mundos, há a divindade, que é o inconsciente de Deus se tornando autoconsciente, e antes disso, Deus em si mesmo, a realidade suprema, que no hinduísmo é Brahman, né? Quando a realidade suprema, Brahman, toma consciência de si mesmo, surge Brahma, que é o ser, e o pai das criações, o pai dos mundos, né? Que vai criar os mundos a partir da mãe dos mundos. A gente vai falar do feminino supremo também, que antecede o masculino supremo. Bom, essa é a sabedoria tradicional, que em todos os povos esteve, e todos os que ainda vivem segundo a tradição espiritual viva. Claro que quando há a perda do contato com essa dimensão da sabedoria tradicional, há uma entrada numa tradição espiritual que passa a ser um ensinamento exterior, dogmático, que a gente pode dizer que puramente exotérico, né? Porque quando perde esse conhecimento da tradição da sabedoria, o que começou a ocorrer no Ocidente de maneira muito forte a partir do século XIII, porque até então, também na Europa Ocidental, a visão de mundo, ela se apoiava toda na filosofia platônica, neoplatônica e hermética. Então, também dentro do cristianismo, havia a sabedoria tradicional. Houve um ressurgimento da sabedoria tradicional no Ocidente no início do Renascimento italiano, quando alguns teólogos, muitos teólogos e muitos intelectuais perceberam que tinha havido uma perda. Então, eles voltaram a se debruçar nas sabedorias anteriores, neoplatonismo, especialmente no neoplatonismo,
no corpus hermético e na Cabala. Então, o início do Renascimento foi a tentativa de recompor a sabedoria tradicional dentro do campo da cultura europeia. Mas isso não durou muito, talvez 70 ou 100 anos. Se tornou predominante uma contracorrente, contrária à visão da sabedoria tradicional, que foi o iluminismo, depois o cientificismo, o positivismo. Houve uma outra contracorrente, que foi o romantismo, que foi, de novo, uma tentativa de diálogo com as culturas das tradições sapienciais, né? O romantismo também bebe nas mesmas fontes, em geral, das fontes do Renascimento italiano, então dos grandes textos das sabedorias, especialmente herméticas, neoplatônicas, e um pouco já a sabedoria oriental, que começa a estar disponível, mas a elite intelectual dominante, ela continua descendo em direção ao materialismo, até chegar ao auge do materialismo no fim do século XIX e o início do século XX, quando a crença dominante na intelectualidade europeia e, portanto, dos países também das Américas, passa a ser a crença na existência de um único nível de realidade, que é o nível da realidade densa, do mundo físico, né? Que, como a gente vê, né, como vocês puderam ver, comparada essa visão de mundo materialista, reducionista, com a visão de mundo das sabedorias, ela é uma visão dramática, pobre, porque reduz a realidade a um só nível. Afirma a não existência de um sentido para a vida humana, a não existência de um sentido transcendente, e também a elite intelectual, na sua maioria, não todos, claro, mas a elite intelectual dominante, adere à crença de que só há esse mundo material e que ele surgiu por acaso. Portanto, não há uma origem num fundamento sagrado e não há nenhuma finalidade sagrada para a vida, né? Isso a maioria de nós aprendeu e ainda aprende nas boas escolas, nas melhores escolas e nas piores. Isso não é o privilégio também, nem das melhores, nem das piores. Mas é essa visão trágica, a meu ver, reducionista, que ainda é ensinada. Essa visão reducionista, ela enriqueceu, bom, claro, um domínio da tecnologia, que trouxe alguns ganhos, não há dúvida, né? Mas trouxe muitas perdas, especialmente a perda do sentido da vida, né? O sentido da vida foi tremendamente empobrecido. Fundamentalmente é ter uma vida de certo sucesso material, um certo reconhecimento social, uma integração social, busca de prazer, mas sem uma esperança e muito mais que isso, a compreensão do sentido da vida, de um sentido mais amplo, como todas as tradições espirituais propõem. E não só propõem, porque as tradições de sabedoria, elas afirmam que há uma ciência que foi praticada por
seres humanos de todas essas grandes culturas, a cada geração, que realizaram o caminho completo da integração dos 6 mundos dentro de si mesmos, né? Bom, isso a gente talvez possa falar na nossa interação, né, quando a gente tiver a troca de perguntas e eu não sei se eu tinha pensado em ler, eu vou ler para vocês. Eu estive no carnaval, pular o carnaval nos Andes. Eu fui para Lima, para Cusco e Machu Picchu. Eu nunca tinha ido. Uma das tradições ainda que eu não conhecia era a tradição andina. E antes disso, eu vou ler o início, antes de falar da tradição andina, como a nossa alma nasceu no Brasil, eu vou ler o início dos cânticos fundadores da tradição Tupi-Guarani. Cânticos que têm pelo menos 3.000 anos e possivelmente muito mais. Eu publiquei em 2017. Eles começam assim. Nosso Pai, primeiro, criou-se por si mesmo, na vazia noite inicial. As sagradas plantas dos pés, o pequeno assento arredondado, do vazio inicial, enraizou seu desdobrar, seu florescer. Círculo desdobrado da sabedoria inaudível, fluiu-se divino todo ouvir. As divinas palmas das mãos, portando o bastão de poder. As divinas palmas das mãos, feito ramas floridas, tramam o não manifestado na dobra de sua evolução, no meio da primeira grande noite. Da divina coroa irradiam-se flores, plumas adornadas em leque. Em meio às flores plumas, floresce a coroa pássaro do pássaro futuro, luz veloz, que paira em flor e beijo, que voa não voando. Nosso Pai primeiro, Nyanderu Tenondé, criava futuro colibri, no curso de sua evolução, seu divino corpo. Existia, no entanto, em meio aos primeiros ventos futuros, como coruja dentro da noite primeira, olhava-se, revoando, seu futuro firmamento, sua futura terra, brisas surgidas enquanto colibrizava vidas, dos ventos produzidas, do imanifestado em Amandu que fora, produzindo um primeiro colibri espiritual. Nosso Pai, o grande mistério, Nyanderu Nyamandu Tenondé, o primeiro, antes de haver se criado, no curso de sua evolução, sua futura morada sustenta-se no vazio, vazio com V maiúsculo. Antes que existisse sol, ele existia pelo reflexo de seu próprio coração e fazia-se servir de sol dentro de sua própria divindade. Então, isso é antes. Então, é Deus se manifestando como ser, né? Em Amandu,
o não manifestado, a realidade suprema, que vai se manifestar como Tupa, o verbo divino. Eu vou ler para vocês, então, como eu estava dizendo antes, de falar da nossa amada tradição Tupi-Guarani, esquecida por tanto tempo por nós, 500 anos de esquecimento, mas no momento é resgatar. Não adianta a gente julgar, é preciso fazer em nós. Resgatar a tradição sapiencial em nós. Então eu fui para os Andes. Eu tinha ido para a Índia passar o Ano Novo, descobri coisas maravilhosas lá. Eu quis conhecer como funciona uma tradição viva ainda hoje, em grande escala, num país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É incrível, é incrível. Isso é uma outra história, talvez para alguns cafés. Para a gente marcar e bater papo. Então eu fui para lá, eu fui para Lima, para Cusco e para Machu Picchu. Acho muito mais, né? Lá achei mais interessante não estar aqui durante o carnaval, que se tornou uma coisa muito estranha. E eu fui compreendendo de uma maneira imediata o mito, a cosmovisão andina, e fui anotando, porque estava em todo lugar, nas pedras, no mito. A maioria das pessoas não entendia, mas o que fala a tradição andina? As tradições ancestrais dos Andes, elas falam o seguinte, que há um princípio supremo, que eles chamam de Uiracocha, ou Viracocha, ou Uiracocha. Etimologicamente, o Viracocha, que é a divindade suprema para as culturas andinas, é algo como a virilidade que nasce no oceano da energia primordial. O oceano da energia primordial chama Mamacocha. Então é Viracocha, que é o masculino divino supremo, o ser e o pai da criação, que nasce em Mamacocha, o feminino divino supremo. Então, o mito andino nos conta que ele nasce em Mamacocha, porque etimologicamente Mama é mãe e Cocha significa algo como o oceano da energia primordial. Então, Mamacocha de algum modo, ela é primeiro o feminino supremo, o feminino divino primordial. Quando, na sua dimensão, vamos dizer, passiva. Na sua dimensão ativa, a Mamacocha é Pachamama. Não tem nada a ver com a Mãe Terra, no sentido banal que se usa hoje. Então, o princípio supremo, masculino, a vontade original, segundo a tradição andina, Viracocha nasce no princípio feminino supremo, Mamacocha. Viracocha também era chamado, pelas tradições andinas, de Tixi Viracocha e de Pacha Yashanshik, ou Viracocha Yashanshik. E esses dois nomes correspondem a dois de seus aspectos principais, assim como há dois aspectos do feminino supremo. Antes da criação dos mundos, há dois aspectos do masculino supremo. Tixi Viracocha quer dizer em quechua fundamento divino.
é o ser. Pacha Yashanshik significa criador do mundo, porque Yashanshik igual a criador. E Pacha, como a gente viu, é mundo ou mundos. Então, ele é ao mesmo tempo o ser supremo, como Tixiviracocha, e o pai da criação, no seu nome, Pacha Yashanshik. Ele é, então, do seu aspecto Tixiviracocha, ser supremo, ou fundamento supremo, o mito andino nos diz que dele emanam, nascem Inti, e depois nasce Ilapa, Catuíla e Shukila. Inti, que é o segundo princípio supremo, é o Sol primordial. É representado pelo Sol, por isso as mentes medíocres interpretaram que eles adoram o Sol. Eles não adoram o Sol, coisa nenhuma. Inti é a luz suprema que emana do fundamento supremo de Deus Pai. Inti é Deus Filho. É a luz divina que emana do Pai da criação. A terceira divindade mais reverenciada pelas culturas andinas, ela tem 3 nomes: Ilapa, Catuíla e Shukila. A Inti é representado, isso é interessante, por um colibri com asas de ouro. A gente viu no mito Tupi o colibri, mas não é o colibri, esse colibri que a gente vê pairando sobre as flores, ele é uma cópia da cópia da cópia da cópia desse colibri supremo. A gente pode voltar a falar do colibri supremo. Então, essa terceira divindade que jorra de Viracocha e Inti, ela é primeiro Ilapa, que significa em Quechua trovão, que é a mesma coisa que Tupã, na tradição tupi-guarani. Tupã é o verbo divino. E na tradição andina é o som divino primordial, que brota da luz divina primordial Inti. Outro nome dessa terceira divindade suprema, Catuíla, significa relâmpago. Não é relâmpago, não é esse relâmpago visível. É a luz divina manifestada que emana do som primordial. É a autoconsciência revelada do Deus Supremo. Depois é Shukila, o terceiro nome dessa terceira divindade. É o raio. É o fogo, o poder criador que jorra da vontade criadora Viracocha, da luz primordial Inti e do som divino primordial Ilapa. Bom, o tempo está já terminando, só dizendo que aí eles falam que a tradição andina, como todas as sabedorias tradicionais, a gente vai encontrar essa mesma cosmovisão nos povos indígenas das Américas do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos, em muitas culturas da Centro-América, que não perderam, algumas perderam esses fundamentos do ser. E muitas culturas, como a tradição tupi-guarani, e outras culturas, como a cultura andina. Eles falam também, então, que há 4 mundos. Eu vou terminar com isso e vou só colocar um esquema, se a gente conseguir, para a gente dar uma olhada. Eles falam que é um mundo primordial, na tradição andina, onde estão as formas originais arquetípicas de todas as coisas que depois serão manifestadas nos mundos criados. Depois há um mundo chamado Hanampacha, que é o mundo de cima. Nele habitam os seres celestes e as almas iluminadas. Depois há o Kaipacha, que é o mundo daqui, é esse mundo físico, né, que bom, depois a gente faz as relações. E por fim, um quarto mundo chamado Uchupacha, que é um mundo subterrâneo, ou um mundo intermediário, né? Nele vivem as almas que estão no caminho de purificação no pós-morte
que devem retornar aos planos da materialidade mais densa, a fim de chegarem à realização espiritual completa. Vivem também no Utupatya, nesses mundos inframundos, os seres malignos, perversos, e nas suas regiões mais profundas, segundo a tradição andina, está o ser mais maligno de todos. Quanto mais fundo se desce nesse quarto mundo, mais malignas são as criaturas que nele residem. Enfim, teria mais coisas para dizer, mas né, nossa conversa já está chegando ao fim. Guilherme, eu vou colocar aqui uma tela só para a gente olhar. Eu não sei se ela está visível. Não, você tem que clicar ali embaixo em Share Screen, e aí você vai conseguir mudar para ela. Eu vou tentar. Se não der, a gente... Deixa eu ver aqui, Share Screen. Share Screen, ok. Então, escolhe a janela. Aqui. Apareceu? Ainda não. Ainda não, Você deixa eu ver. selecionou? Não, eu só... deixa eu... tela inteira. Janela do aplicativo. Acho que tela inteira. Compartilhar. Janela do aplicativo. Deixa eu ver. Quais que tem aí? Deixa eu ver. Não, porque... Não, acho que não vamos conseguir, porque ela está no PDF, né? Mas acho que se você colocar para compartilhar a tela e abrir o PDF para você, aparece para a gente. Então deixa eu ver. Boa. Acho que agora. Aí. Apareceu? Isso, apareceu. Então vamos terminar com isso e a gente faz as perguntas, Guilherme. Então, para as pessoas todas que estão assistindo, não sei se são 3 ou 100, essa é a coisa interessante, né, dessa interação por virtual, que é riquíssima, né? A gente fica, às vezes, um pouco sem saber as almas que a gente está interagindo, mas isso também é interessante. Vocês vão ver lá em cima, Guilherme, quando eu coloco o meu cursor, isso aparece também? Eu estou aqui com o inefável, né? Isso aparece. Se vê? Aparece. Então, aparece, só que se você puder dar um zoom, vai ficar maior para o pessoal ver. Tá. Então, nós temos aqui, na tradição Sufi, essa dimensão absoluta chama Rahut, que é o absoluto em sua absolutez, né? A absoluta não manifestação, o mistério dos mistérios, que na Cabala é o Ain, na tradição judaica. Abaixo é o mundo da divindade, como eu falei para vocês. Isso em todas as tradições. Aqui é um esquema que eu fiz para uma minha apresentação recente, então eu só vou usar para dar esse suporte. Aqui na tradição da Cabala, da tradição de sabedoria do judaísmo, está o ancião dos anciões, Atika Kadisha, né? Então, Deus no seu supremo mistério. E há uma dimensão da alma que pode sondar essa realidade suprema, que é a Yerida. Não vamos falar disso agora, vai ser num outro café. Então, há um mundo da divindade, que na tradição de sabedoria do Islã chama Lahut, que na Kabbalah é a dimensão do Ein Sof Or, é um infinito de luz, que precede a realidade de Deus enquanto ser, né? Viracocha, na tradição andina, e aqui está o mundo da Mamacocha. Aqui surge a passagem de Mamacocha para Pachamama. Pachamama é a dimensão ativa do princípio feminino supremo, que ela se acopla com a dimensão ativa do feminino masculino supremo para criar, então, o mundo divino e depois os outros 3 mundos. Vocês vão ver que
Hoje em dia, a turminha da ambientalista, ingenuamente, está colocando a Pachamama aqui, no mundo físico. Não é. Essa terra física também é uma cópia da cópia da cópia da cópia da Pachamama. Não é que ela não é um reflexo. A nossa terra física é um reflexo da Pachamama. Ela é uma expressão da Pachamama, mas ela é uma expressão 4 planos de realidade abaixo. Há outras muitas terras dentro da nossa terra e dentro das realidades invisíveis, né? Então, aí nós temos aqui o mundo divino, que na tradição da sabedoria dentro do Islã, que bebeu muito na tradição neoplatônica, né? Especialmente em Próclo e Plotino. Aqui está o Jabarut, que é o mundo do poder, o mundo dos nomes e atributos divinos, o mundo das inteligências querubínicas puras, então os serafins, querubins e tronos. É o mundo de Atzilut, na tradição da sabedoria judaica. É o mundo da emanação. Aqui está Deus Pai, o ser, a sabedoria divina e a inteligência divina, nesse mundo divino. Na fronteira entre o mundo divino e o mundo da alma espiritual, está a alma do mundo, que é uma alma que está na fronteira entre o mundo divino e o mundo espiritual. Na tradição grega, é a primeira Afrodite, que nasce quando, no mito, o Eros de Urano é cortado por Crono. Isso é tudo simbólico, né? O sentido desse corte do Eros de... É o corte porque é quando o ser se transforma no pai. É a mudança do desejo ascendente para o desejo da criação. Esse é o mundo, então, da alma, que se divide na tradição de sabedoria no islamismo, mas isso é correspondente a todas as outras culturas, a 3 grandes planos, né? Que eles chamam de Jabarsa, Urkalya e Jabalka, né? Então, há um mundo imaginal, que é o mundo da imagem criador, da imaginação criadora, e não da fantasia. O mundo da fantasia é o mundo astral. A imaginação, ela surge, a imaginação verdadeira, quando o mundo astral é purificado, né? Então, por isso todas as tradições falam que, para que a gente possa sondar essas realidades que estão além do mundo astral e do mundo sensível, é preciso toda uma purificação da alma existencial. E isso a cultura moderna desconhece totalmente, mesmo a psicologia moderna. É preciso uma purificação de desejos, emoções, sentimentos, transformar a fantasia em imaginação, purificação da intuição e dos pensamentos e das memórias, né? É preciso todo um trabalho de purificação das 7 dimensões que estão condicionadas pela ignorância, né? A ignorância é a identificação com o nosso corpo físico e com a nossa personalidade existencial. Isso é ignorância, né? E é uma coisa muito bonita, eu vou para terminar, né? E aí a gente conversa um pouco. Na tradição islâmica, mas isso em todas as culturas, o início do caminho, a saída da ignorância e o começo da sabedoria é a abertura do kalb, que é um órgão sutil, que é o coração sutil. Como se abre o coração sutil? É o amor a Deus, né? É uma inversão do desejo. Porque até antes de a gente abrir o coração sutil, a gente quer ser amado pelas pessoas, né? Então a gente está na ilusão, a gente está jogando o jogo da fantasia, do ego. A gente está montando uma personalidade para ser reconhecida pelo nosso grupo de amigos ou nosso grupo social. Nós não estamos ouvindo a nossa alma. A gente está querendo ser aceito e amado e admirado. Então a gente está aqui na pura ilusão, né? A inversão é quando há o despertar desse coração sutil, quando há um novo Eros, o Eros da realização espiritual. Então, é preciso, então, em todas as culturas, para poder ter uma apreensão dessas realidades dos mundos que estão acima, é preciso, então, essa inversão do desejo,
Aí, depois da inversão do desejo, uma purificação desses movimentos do corpo astral, né? Então, tem toda uma ciência, em todas as sabedorias tradicionais, da purificação da alma existencial, para que ela se torne cada vez mais transparente, para poder ascender aos mundos de cima. Por isso que não se deve forçar portas, né? Não deve-se usar substâncias para acelerar esse caminho, porque usar substâncias sem a purificação da alma existencial, e mesmo da alma etérica, da alma vegetativa, ela pode criar rupturas psíquicas graves, né? Então, deve-se evitar, né? Esse também é um tema para um 10º café, tá? Bom, com isso, eu termino aqui, vou interromper o compartilhamento, acho, né? Pronto, pessoal. Beleza. Ô, professor, eu vou colocar as perguntas do pessoal aqui para a gente desenvolvendo. Tá bom, Guilherme. Tem o pessoal perguntando aí se pode enviar esse esquema para a gente por e-mail. Vamos falar disso, sim. Em princípio, sim. É que ele não está totalmente acabado. Talvez eu ainda dê um retoque nele antes de enviar para vocês, tá bom? Mas a gente fala sobre isso. Em princípio, sim, tá? Mas eu vou olhá-lo, porque como eu ainda não compartilhei, foi uma palestra que eu fiz há 20 dias, eu acho. E me ajudaram a colocá-la na forma assim bonitinha, que eu fiz no Flipchart. Eu só desenhei. Quanto à reconexão com as sabedorias, vou ler a pergunta, né? De nossa ancestralidade ameríndia, o quanto a reconexão com as sabedorias de nossa ancestralidade ameríndia pode contribuir para o país sair da crise em que se encontra e com o nosso amadurecimento enquanto povo. Siddhartha, muitíssimo, né? Primeiro com as tradições ancestrais brasileiras, né? A que eu melhor conheço é a tradição Tupi-Guarani, há algumas outras, né? Que eu conheço pouco ainda. Então, resgatar essa sabedoria ancestral do Brasil é muito importante, né? Há esse livro, O Trovão e o Vento, que é um bom início, do Cacaverá, onde estão os cânticos fundadores. Eu vou publicar em breve um livro que vai se chamar Iniciação Feminina, que vai conter entre outras coisas, essa síntese da tradição andina. Então, eu vou pedir para vocês esperarem. Esse texto eu não vou compartilhar ainda com vocês, porque ele vai ser publicado daqui 2 meses, tá? Então, mas é muito importante. Ao mesmo tempo, a gente tem que sempre considerar um diálogo. Então, como colocar um diálogo, recuperar esse conhecimento da sabedoria tradicional, para mim, não tem saída. Para a crise da contemporaneidade, não do Brasil, mas do mundo ocidental, especialmente. Porque na Índia não há essa crise, na China é diferente, eu estive na China 3 vezes, mas isso também é uma outra conversa. Mas para o Ocidente é fundamental o diálogo com as tradições de sabedoria, porque isso se perdeu. Mas aí também respeitar a riqueza da ciência contemporânea, claro, atribuindo à ciência contemporânea o lugar dela, cada coisa no seu lugar. A ciência contemporânea, ela avançou mais em certas dimensões da realidade, das dimensões mais ligadas ao mundo físico e ao mundo astrofísico, que corresponde ao mundo astral, de algum modo, é um análogo. Então, aí ela tem alguns conhecimentos que são interessantes, mesmo as psicologias do século XX, elas têm uma certa riqueza, mas só que elas têm limites também muito grandes, então é preciso ver onde está a riqueza e a pobreza. Então, é preciso um diálogo transcultural, né? Então, não vamos jogar fora tudo que a gente ganhou com
o materialismo, né? A gente ganhou algumas coisas, perdemos muitíssimas, a gente ganhou algumas. Então, vamos tentar também valorizar. Não vamos só... Porque senão a gente vai criar uma ruptura que pode ser traumática. Então, um caminho de sabedoria seria viver profundamente essas culturas e, ao mesmo tempo, fazer a ponte, né, entre as culturas tradicionais, sabedorias tradicionais, até mais do que culturas tradicionais também, né, porque elas são portadoras, mas estabelecer, então, o diálogo é o que, de algum modo, eu tenho tentado fazer, né, a partir de um conceito que é a transdisciplinaridade, que na sua expressão forte ela tem a transculturalidade, né? Então, por isso não é enfatizar demais uma cultura do Sul em relação à do Norte, isso tudo é ingênuo, né? Mas é pegar realmente o conhecimento sério das grandes culturas e um pouco do que a cultura contemporânea, de tipo europeia, também produziu algumas riquezas que a gente também não vamos descartar. Outra pergunta, se o sufismo e a cabala são ensinamentos equivalentes, apenas revelados a civilizações distintas. Alma, sim, são totalmente equivalentes, né? São duas sabedorias tradicionais que eu conheço razoavelmente bem, tanto a cabala ou cabalá, quanto os sufismos, tanto o sufismo na sua corrente sunita, como nas correntes xiitas, né? Que não tem nada a ver com o xiismo dos ayatolás, né, atuais. Elas são a mesma sabedoria, sim. Por isso que nos altos espirituais do Islã e do judaísmo, não há e não haveria nenhum problema de diálogo amoroso, profundo, né? Como o Dalai Lama, quando conversou com um grande rabino, conversaram sobre a sabedoria, suas próprias sabedorias, não deles mesmos, né? Mas das suas culturas. O Dalai Lama disse: putz, eu estou tranquilo quanto a vocês, porque vocês têm o Tantra. Ele falou para o rabino, né? Porque o rabino era um rabino que era um sábio, era um conhecedor profundo da Kabbalah. É o mesmo conhecimento do Vajrayana, né? Que é o veículo da carruagem de diamante, que é a realização espiritual completa, né? Gabriel, existe relação entre o mito de Sofia dos gnósticos e a Pachamama? Nesse aspecto, o Viracocha poderia ser um demiurgo? Interessante a tua pergunta, Gabriel. Vou começar pela segunda. O Viracocha, ele não é propriamente o demiurgo. O demiurgo é uma realidade que aparece abaixo, né? O Viracocha é Deus Pai, né? Se a gente usar um termo adequado, é Deus Pai. O demiurgo, ele é a inteligência criadora. Porque Deus Pai é a vontade criadora, que é Viracocha. Depois tem a Sofia, que é a sabedoria divina, né? Então aí a gente pode colocar a Sofia ou a Sófia dos gnósticos. E a inteligência divina, que é o primeiro colibri, né? Simbólico. Por que o colibri? Porque a inteligência divina, que é o nous na tradição grega, né, na filosofia grega platônica e neoplatônica, o nous é o que sonda as essências que estão na mente divina, que é a sabedoria divina, né? Então, aqui há o ser, a sabedoria, então, o Viracocha, uma emanação da Pachamama, que é a sabedoria divina, e a inteligência divina, que é uma expressão da terceira divindade, que é Shukila, Ilapa e Katuila,
desses 3 princípios do mundo divino é que vai aparecer o demiurgo, que é a inteligência criadora. Não é a inteligência divina, não é também a inteligência suprema, que é quando Deus sonda o abismo, né? É a terceira inteligência, é a inteligência que, a partir do olhar da inteligência divina, ela cria os mundos, né? Ela usa o logos, a razão, né? Para manifestar as forças dos mundos de baixo a partir das essências do mundo divino, né? Que na tradição grega, o demiurgo é Zeus, né? E a inteligência divina é Crono. Renato Machado. Você poderia indicar algum livro sobre a tradição ou mitologia andina? Eu comprei um livro lá que foi bem rico para mim, Renato. Talvez você consiga pela Amazon. Chama Los Incas, Cosmovision, Religião, Costumbres, Mito e Símbolo, de César Huamani. Vou repetir: Los Incas, Cosmovision. O autor é César Huamani, com W. O A é com W, Huamani, com I no final. Eu comprei vários livros lá, mas esse foi o melhor. E depois eu vou ir na minha edição da Iniciação Feminina, daqui 2 meses, vai ter esse meu artigo, mais amplo, que é mais amplo do que eu li para vocês agora. Antônio, qual a relação entre a teogonia andina com a indiana da tradição Sankhya? Antônio, eu não fiz ainda essa relação, poderia fazer, então eu não tenho como te dar uma resposta precisa, tá? O que eu posso te dizer é que há uma relação magnífica e direta entre, sim, a teogonia andina e a teogonia hindu na sua acepção geral. Brahman e a Trimurti, né? Brahman e Brahma, Vishnu, Shiva, com suas consortes, né? Manifestando os mundos, os 4 mundos, né? O mundo divino, o mundo da Lila, que é o mundo original para a tradição andina, e depois os 3 mundos abaixo. Então, a estrutura do mundo e a estrutura da realidade divina, elas são análogas, isso sim. Antônio, tá, até aí isso eu posso te afirmar. Agora, uma relação mais precisa com Sankhya, aí eu precisaria fazer esse estudo para poder compartilhar. Quem sabe um dia. Juan Oliver. A teosofia conseguiu integrar a sabedoria tradicional com os traços científicos presentes no contemporâneo? Esse modelo de conhecimento leva-nos a um rumo de contato plural com a ancestralidade? Juan, há uma teosofia tradicional, que é aquela que vem de Jacob Boehme, especialmente, mesmo depois e antes de Jacob Boehme, dos neoplatônicos, né? De Próclo, Damácio, Numênio, séculos 2 depois de Cristo até o século 6, Jâmblico, figuras magníficas, grandes sábios. Depois Jacob Boehme e toda a escola da teosofia alemã, e depois também que se espalha para outros países europeus, mesmo para a Rússia, a partir especialmente das obras do grande Jacob Boehme, o visionário alemão do século XVII. Então, essa seria a teosofia clássica,
né? Depois há uma teosofia que é mais recente, uma teosofia moderna, que é a teosofia que foi criada no fim do século XIX. Ela é mais uma aproximação. Ela pegou conhecimentos da sabedoria, sim, da sabedoria perene e tradicional, especialmente do Oriente, né? E trouxe para o Ocidente. Isso é interessante, né? Isso é um trabalho que realmente tem um valor. Mas, embora eu não estudei muito, eu não tive tempo nem muito interesse de estudar a teosofia, essa moderna, da escola da teosófica, porque o que eu percebi é que eles são estudantes da teosofia oriental, mas eles não realizaram o caminho. Então, há uma deficiência da cognição na interpretação desses textos da sabedoria tradicional oriental. Então, para mim, não foi tão interessante. Embora eles fizeram um certo trabalho, que é interessante, trouxeram partes de uma sabedoria oriental, numa época que ainda isso era pouco disponível, né? Então, eles são, vamos dizer, ali há um interesse pela teosofia, mas não são pessoas que realizaram essa gnose, esse conhecimento iluminador, e tiveram acesso aos primeiros princípios diretamente por uma apreensão direta da realidade suprema. Isso deixa um pouco a reflexão que eles propõem menos potente. Ana Venâncio, qual a sua opinião sobre o uso da ayahuasca nos rituais xamânicos? Ana, isso é um tema muito atual. A maneira como tem sido feito, em geral, é um enorme equívoco. Não pode ser feito assim. Como eu observei no final, quando eu apresentei esse esquema, esse grande esquema, não se pode forçar portas. É preciso primeiro abrir o coração sutil. Primeiro é preciso ter um desejo absoluto da realização espiritual. De amar o semelhante, de colocar a sua vida não autocentrada, né? Inverter o eros. Primeiro, aí fazer um trabalho de purificação da alma existencial. Aí nas culturas tradicionais, algumas delas, não todas, muitas nunca usaram substâncias que alteram a consciência, né? Algumas usaram e usam, mas é dentro do contexto da cultura. Isso não pode ser feito como é feito, né? Normalmente, isso ou vai bloquear a possibilidade de uma experiência espiritual autêntica, ou pode criar uma cisão psíquica, e em poucos casos, sim, pode abrir uma experiência autêntica. Mas isso não pode ser feito assim, de se ir lá e tomar, ou ir tomando. Isso, realmente, isso é um equívoco enorme, enorme, por muitas razões, né? Então, eu não recomendo, não recomendo. Sim, se a pessoa, depois de todo um caminho de autoconhecimento sério, cuidadoso, encontrar, sim, uma cultura tradicional que tem isso de maneira tradicional e for aceito para que isso ocorra, bom, mas isso é muito raro. Então, eu recomendo prudência com qualquer substância. A substância ela tem que ser gerada dentro. A substância realmente que importa, a alquimia, há uma alquimia de laboratório exterior e em algum dia a gente pode falar disso, ela existe também. É uma ciência sagrada. E ela corresponde à alquimia interior. A alquimia interior vai gerar substâncias que vão fazer a passagem para os mundos superiores, para cada plano, né? Essa é a alquimia segura, essa é a substância segura.
Tá certo. Muito legal, Américo. Muito obrigado pelo... Estou impressionado aqui com a sua fala. Foi impressionante, assim, muito bacana. Essas relações... Foi quase ver um texto do Jung ao vivo aqui, e ver tantas referências de várias culturas comparadas uma com a outra, um conhecimento tão profundo que você tem de várias tradições. Foi sensacional. Muito obrigado mesmo por dividir esse conhecimento com a gente. Obrigado a todos vocês, Guilherme. Acho que, para terminar, eu só vou mostrar alguns textos que são fundamentos para a nossa sabedoria do Ocidente, né? Então, Corpus Hermético. Essa é a minha edição. É bem bacana, né? Modéstia à parte. Depois tem o Plotino. O Plotino é também show de bola, né? Século III. Grande sábio do Ocidente, egípcio de nascimento, teve a formação em Alexandria, com Amônio Saca, um sábio transcultural, e depois ele abriu a escola dele em Roma. Outro grande texto fundador também da sabedoria para o Ocidente, o Zohar, o livro do esplendor da Cabala. Essa edição é a melhor, porque há uma edição completa agora do Zohar, mas aí ela é muito densa. Então, aqui tem duas partes que são as partes que a compreensão para não iniciados na Cabala ou na Cabalá é mais possível. E há o grande Jacob Boehme, né, século XIII, esse especialmente para já quem tem uma afinidade com a tradição cristã. Quem ainda não tem ou não tem... Então, é difícil porque ele se apoia totalmente no Antigo e no Novo Testamento. Então, para quem não tem essa afinidade, é melhor ir para os outros autores, tá? Para o Corpus Hermético, para o Zohar, para o Plotino. O Próclo também é um gigante do Ocidente. Eu estou preparando, esse é o primeiro volume, eu estou preparando mais 4, 5 volumes, século V. Esse cara aqui é um monstro também, como os outros, né? Mas o que está melhor ainda, essa aqui é só o comecinho. Os livros 3, 4, 5 e 6, a Teologia de Platão, do Próclo, é uma coisa avassaladora de extraordinário. Tudo que pode encontrar na sabedoria hindu, que é extraordinária, como o budismo tibetano, que é extraordinário, há coisas tão extraordinárias quanto em Próclo, mas não que vai ser publicado ainda, que está inédito e tal. Então, só para... Fala um pouquinho da Polar para o pessoal da sua editora, que como é que você quer também. A Polar eu abri a editora faz 25 anos, e eu abri para compartilhar mesmo, só para publicar o que existe de melhor na sabedoria ocidental e do Meio Oriente para o Ocidente, que ainda não estava disponível, né? Porque quando eu comecei a minha busca do conhecimento, esse conhecimento da sabedoria tradicional, não havia quase nada em português, né? E aí eu tive que ir me virando. Então eu fui estudando as línguas sozinho, tal, até para poder ler, e fui aprendendo, aí fui traduzindo, e aí criei editora. Aí, bom, aí sim, aí comecei também a ter outros tradutores, e a editora foi crescendo um pouquinho. Sempre foi deficitária, né? Mas é uma missão cultural, né? Para dar acesso, especialmente porque eu fui quebrando a cara e fui aprendendo as línguas, né? Não todas, claro, só algumas. Mas tem gente que não vai ter tempo de começar a se dedicar a estudar línguas estrangeiras, né? Então eu quis trazer para elas lerem da melhor maneira, com edições extremamente sérias, mas não com uma linguagem pesada acadêmica, mas para ser lida para todos, sendo extremamente fiel ao original, não tem nada de simplificações, né? Mas uma edição que não é para o mundo acadêmico. Que o acadêmico leia também, mas eu não estou preocupado com ele. Eu estou preocupado com as almas humanas em geral, né? Então, se o acadêmico vai gostar ou não vai gostar, estou me lixando, né? Se a alma dele gostar, eu estou gostando. Agora, se ele não gostar, estou me lixando, né? Então, eu fiz para uma revolução cultural, para que o brasileiro recupere seus fundamentos sapienciais. Vá para a tradição cultural que mais lhe chama primeiro. Depois, quando penetrar essa tradição, eu publiquei, é certo? Eu publiquei.
Os cânticos fundadores da tradição Tupi-Guarani. Aí, Vuraptá. Tá aqui, é lindíssimo. Então é isso, Guilherme. É um dos meus trabalhos principais nessa encarnação. É a editora no Brasil. Muito legal. Quando eu abrir de novo, eu vou chamar o pessoal todo aqui da LAPEG. Vai faltar espaço lá na Polar. Vai entrar todo mundo. Pra gente tomar um café. Muito bom. Obrigada. Foi muito enriquecedor. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Tuane. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos vocês. Uma boa sequência de atividades hoje, tá? E até logo. Até logo. Obrigado, amigos. Obrigado. Bom, gente, a gente vai retornar 1h, então, tá bom? 1h a gente tem a próxima palestra e a gente tem essa 1 horinha de almoço aí. Se alimentar um pouco. Tá aí o link tá aqui nas descrições para pegar as horas complementares dessa palestra. E voltamos às 13 horas, então. Sim, vamos lá, gente. Todo mundo, Senhor dos Anéis. Vamos ver uma análise. Já aproveita e se inscreve aí no canal do YouTube. Isso, todo mundo se inscreve. E siga o Instagram nosso dos convidados. Valeu. Alô, gente, até daqui a pouco. Um bom almoço para vocês.